Céu e Inferno, capítulo 10, Intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Os modernos fenômenos do Espiritismo têm atraído atenção sobre fatos análogos de todos os tempos, e nunca a história foi tão compulsada nesse sentido como ultimamente. Pela semelhança dos efeitos, inferiu-se a unidade da causa. Como sempre acontece, relativamente a fatos extraordinários que o senso comum desconhece, o vulgo viu nos fenômenos espíritas uma causa sobrenatural, e a superstição completou o erro, ajuntando-lhes absurdas crendices. Provém daí uma multidão de lendas, que pela maior parte são uma amálgama de poucas verdades e muitas mentiras. As doutrinas sobre o demônio, prevalecendo por tanto tempo, haviam de tal maneira exagerado seu poder, que fizeram, por assim dizer, esquecer Deus. Por toda parte, surgiu o dedo de Satanás, bastando para tanto que o fato observado ultrapassasse os limites do poder humano. Até as coisas melhores, as descobertas mais úteis, sobretudo as que podiam abalar a ignorância e alargar o círculo das ideias, foram tidas muitas vezes por obras diabólicas. Os fenômenos espíritas de nossos dias, mais generalizados e mais bem observados à luz da razão e com o auxílio da ciência, confirmaram, é certo, a intervenção de inteligências ocultas, porém agindo dentro das leis naturais e revelando por sua ação uma nova força e lei até então desconhecidas. A questão reduz-se, portanto, a saber de que ordem são essas inteligências. Enquanto se não possuía do mundo espiritual noções mais que incertas e sistemáticas, a verdade podia ser desviada. Mas hoje, que observações rigorosas e estudos experimentais esclareceram a natureza, origem e destino dos espíritos, bem como seu modo de ação e papel no universo, hoje dizemos a questão se resolve por fatos. Sabemos agora que essas inteligências ocultas são as almas dos que viveram na Terra. Sabemos também que as diversas categorias de bons e de maus espíritos não são seres de espécies diferentes, porém que apenas representam graus diversos de adiantamento. Segundo a posição que ocupam em virtude do desenvolvimento intelectual e moral, os seres que se manifestam apresentam os mais fundos contrastes, sem que por isso possamos supor não tenham saído todos da grande família humana, do mesmo modo que o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. Sobre esse ponto, como sobre muitos outros, a Igreja mantém as velhas crenças a respeito dos demônios. Diz ela, há princípios que não variam há 18 séculos, porque são imutáveis. O seu erro é precisamente esse, de não levar em conta o progresso das ideias. É supor Deus insuficientemente sábio para não proporcionar a revelação ao desenvolvimento das inteligências. É, em suma, falar aos contemporâneos a mesma linguagem do passado. Ora, progredindo a humanidade, enquanto a Igreja se abroquela em velhos erros sistematicamente, tanto em matéria espiritual como na científica, cedo virá a incredulidade, avassalando a própria Igreja. Eis como esta explica a intervenção exclusiva dos demônios nas manifestações espíritas. Nas suas intervenções exteriores, aqui abre aspas, os demônios procuram dissimular a sua presença, a fim de afastar suspeita. Sempre astuto e pérfidos, seduz o homem com ciladas antes de algemá-lo na opressão e no servilismo. Aqui lhe aguçam a curiosidade com fenômenos e partidas pueris. Além, despertam-lhe admiração e subjugam-no pelo encanto do maravilhoso. Se o sobrenatural aparece e o desmascara, então acalmam-se, extinguem qualquer apreensões, solicitam confiança e provocam familiaridade. Ora, se apresenta como divindade e bons gênios, ora assimila nomes e mesmo traços de memorados mortos. Com auxílio de tais fraudes,
digna-se de antiga serpente. Fala e são ouvidos, dogmatizam e são acreditados, misturam com suas mentiras algumas verdades e inculcam o erro debaixo de todas as formas. Eis o que significam as pretensas revelações de além-túmulo. E é para tal resultado que a madeira e a pedra, as florestas e as fontes, o santuário dos ídolos e os pés das mesas e as mãos das crianças se tornam oráculos. É por isso que a pitonisa profetiza em delírio, que o ignorante se torna cientista num sono misterioso. Enganar e perverter, tal é, em toda parte e de todos os tempos, o supremo objetivo dessas manifestações. Os resultados surpreendentes dessas práticas ou atos ordinariamente fantásticos e ridículos, não podendo provir de sua virtude intrínseca, nem da ordem estabelecida por Deus, só podem ser atributos ao concurso das potências ocultas. Tal são, notadamente, os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias pelos processos aparentemente inofensivos do magnetismo, como os das mesas falantes. Por meio das operações da moderna magia, vemos reproduzirem-se no presente as evocações, as consultas, as curas e sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Como outrora, interroga-se a madeira e esta responde. Manda-se a ela obedece, isto é, em todas as línguas e sobre todos os assuntos. Acha-se a gente em presença de seres invisíveis a usurparem nomes de mortos e cuja pretensa revelação tem o cunho de contradição e de mentira. Formas inconsistentes e leves aparecem rápidas e repentinas, patenteando-se, dotadas da força sobre-humana. Quais são os agentes secretos deste fenômeno? Os verdadeiros atores dessa cena inexplicável? Os anjos, eles não aceitariam tais papéis indignos, como também não se prestariam a todos os caprichos da curiosidade. As almas dos mortos, que Deus proíbe evocar, essas demoram no lugar que lhes designa a sua justiça, e não podem, sem sua permissão, colocar-se à ordem dos vivos. Assim, os seres misteriosos que acodem ao primeiro apelo do herege, do ímpio ou do crente, o que importa dizer da inocência ou do crime, não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, porém fatores do erro e agentes do inferno. Apesar do cuidado com que se ocultam sob os mais veneráveis nomes, eles traem-se pela nulidade de suas doutrinas, pela baixeza dos atos e incoerência das palavras. Procuram apagar do símbolo religioso os dogmas do pecado original, da ressurreição do corpo, da eternidade das penas, como de toda a revelação divina, para subtrair às leis a sua verdadeira sanção e abrir ao vício todas as barreiras. Se as suas sugestões pudessem prevalecer, acabariam por formar uma religião cômoda, para uso do socialismo e de todos a quem importuna a noção do dever e da consciência. A incredulidade do nosso século facilitou-lhe o caminho. Assim, possam as sociedades cristãs, por uma sincera abdicação à fé católica, escapar ao perigo dessa nova e terrível invasão. Toda essa teoria deriva do princípio de que os anjos e os demônios são seres distintos das almas humanas, sendo estas antes o produto de uma criação especial, aliás inferiores aos demônios em inteligência, em conhecimento e em toda espécie de faculdade. E é assim que opina pela exclusiva intervenção dos maus anjos, nas antigas como nas modernas manifestações dos espíritos. A possibilidade de comunicação dos mortos é uma questão de fato e é resultado de observações e experiências que não vem no caso discutir aqui. Admitamos, porém, como hipótese, a doutrina acima citada e vejamos se ela se não destrói por si mesma com seus próprios argumentos. Das três categorias de anjo, segundo a Igreja, a primeira ocupa-se exclusivamente do céu, a segunda do governo do universo e a terceira da terra. É nesta última que se encontram os anjos de guarda
encarregados da proteção de cada indivíduo. Somente uma parte dos anjos dessa última categoria é que compartilhou da revolta e foi transformado em demônio. Ora, desde que Deus lhe permita, com tanta liberdade, já por sugestões ocultas, já por ostensivas manifestações, induzir os homens em erro, e porque esse Deus é soberanamente justo e bom, devia ao mesmo para atenuar os males de tão odiosa concessão, permitir também a manifestação dos bons anjos. Ao menos assim os homens teriam a liberdade e o recurso da escolha. Dar, porém, aos anjos maus o monopólio da tentação, com poderes amplos de simular o bem para melhor seduzir, e vedando ao mesmo tempo para toda e qualquer intervenção dos bons, é atribuir a Deus o intuito inconcebível de agravar a fraqueza, a inexperiência e a boa-fé dos homens. E ainda mais, é supor da parte de Deus um abuso de confiança, pela fé que nos merece. A razão recusa admitir tanta parcialidade em proveito do mal. Vejamos os fatos. Aos demônios concedem-se faculdades transcendentes. Nada perderam da natureza angélica. Possuem o saber, a perspicácia, a previdência e a penetração dos anjos, tendo ainda a mais astúcia, ardil e artifício, tudo em grau mais elevado. O objetivo que os move é desviar os homens do bem, afastá-los de Deus e arrastá-los ao inferno, do qual são provedores e recrutadores. Assim compreende-se que se dirijam de preferência aos que estão no bom caminho e nele persistem. Compreende-se o emprego das seduções e simulacros do bem para atraí-los e perdê-los, mas o que se não compreende é que se dirijam aos que já lhes pertencem de corpo e alma, procurando reconduzi-lo a Deus e ao bem. Quem mais estará nas garras do demônio do que aquele de que Deus blasfema, atido ao vício e à desordem das paixões? Esse não estará no caminho do inferno? Mas então, como compreender que a uma tal presa esse demônio exorte a rogar a Deus, a submeter-se à sua vontade e a renunciar ao mal? Como se compreende que exalte a seus olhos a vida deliciosa dos bons espíritos e lhe pinte a honrosa posição dos maus? Jamais se viu negociantes realçar aos seus fregueses a mercadoria do vizinho, em detrimento da sua, aconselhando-os a ir para a casa dele. Nunca se viu um arrebanhador de soldados depreciar a vida militar, decantando o repouso da vida doméstica. Poderá ele dizer aos recrutas que terão vida de trabalho e privações, com 10 probabilidades contra uma de morrerem, ou pelo menos de ficarem sem braço ou sem perna? É este, no entanto, o papel estúpido do demônio, pois é notório, e é um fato, que as instruções emanadas do grupo invisível têm regenerado incrédulos e ateus, insuflando-lhes n'alma fervor e crença nunca havidos. Ainda por influência dessas manifestações, tem-se visto e vê-se diariamente regenerarem-se viciosos contumazes, procurando melhorar-se a si mesmos, até atribuir ao demônio tão benéfica propaganda e salutar resultado. É conferir-lhe diploma de tolo. E como não se trata de simples suposição, mas de fato experimental contra o qual não há argumento, havemos de concluir ou que o demônio é um desazado de primeira ordem, ou que não é tão astuto e mau como se pretende, e, conseguintemente, tão terrível quanto dizem, ou então que todas as manifestações não partem dele. Eles inculcam o erro sob todas as formas, e é para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas, as fontes, os santuários dos ídolos, os pés das mesas e as mãos dos meninos se tornam oráculos. Mas se assim é, qual o sentido e valor destas palavras do Evangelho? Eu repartirei meu espírito por toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Nesses dias, repartirei meu espírito por todos os meus servidores e servidoras, e elas profetizarão. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 17 e 18. Não estará estas palavras, a predição tácita da mediunidade dos nossos dias,
a todos concedida, mesmo às crianças? E essa faculdade foi anatematizada pelos apóstolos? Não. Eles a apregoam como graça divina e não como obra do demônio. Terão os teólogos de hoje mais autoridade que os apóstolos? Por que não ver antes o dedo de Deus na realização daquelas palavras? Por meio das operações da moderna magia, vemos reproduzirem-se no presente as evocações, as consultas, as curas, os sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Nós perguntamos: que há de comum entre as operações da magia e as evocações espíritas? Houve tempo em que tais operações faziam fé e acreditava-se na sua eficácia. Mas hoje são simplesmente ridículas. Ninguém as toma a sério e o Espiritismo condena-as. Na época em que florescera a magia, era imperfeita a noção sobre a natureza dos espíritos, geralmente havidos por seres dotados de poder sobre-humano. A troco da própria alma, ninguém os evoca que não fosse para obter favores de sorte e da fortuna, achar tesouros, revelar o futuro ou obter filtros. A magia, com seus sinais, fórmulas e práticas cabalísticas, era increpada de fornecer segredo para operar prodígios, constranger espíritos e ficarem às ordens dos homens e satisfazer-lhes os desejos. Hoje sabemos que os espíritos são as almas dos mortos, e não os evocamos senão para receber conselhos dos bons, moralizar os maus e continuar relações com seres que nos são caros. Eis o que diz o Espiritismo a tal respeito. Não podereis obrigar nunca a presença de um espírito vosso igual ou superior em moralidade, por vos faltar autoridade, e sobre ele, mas do vosso inferior, e sendo para seu benefício, consegui-lo-eis, visto como outros espíritos vos secundam. A mais essencial de todas as disposições para evocar é o recolhimento quando desejamos tratar com espíritos sérios. Com a fé e o desejo do bem, mais aptos nos tornamos para evocar espíritos superiores, elevando nossa alma por alguns instantes de concentração. No momento de evocá-lo, identificamo-los com os bons espíritos, predispondo a sua vinda. Nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou repelir espíritos, pois a matéria, ação alguma exerce sobre eles. Nunca um bom espírito aconselha tais absurdos. A virtude dos talismãs só pode existir na imaginação de pessoas simplórias. Não há fórmulas sacramentais para evocar espíritos. Quem quer que pretendesse estabelecer uma fórmula poderia ser taxado de usar de charlatanismo, visto que para os espíritos puros a fórmula nada vale. A evocação deve, porém, ser feita sempre em nome de Deus. Os espíritos que prefixam entrevistas em lugares lúgubres e a horas indevidas são os que se divertem, à custa de quem os ouve. É sempre inútil e muitas vezes perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque nada se ganha além de uma mistificação. E perigoso, não pelo mal que possam fazer aos espíritos, mas pela influência que tais fatos podem exercer sobre cérebros fracos. Não há dias nem horas mais especialmente propícios a evocações. Isso, como tudo que é material, é completamente indiferente ao espírito, além de ser supersticiosa a crença em tais influências. Os momentos mais favoráveis são aqueles em que o evocador pode abstrair-se melhor das suas preocupações habituais. A crítica malévola apraz-se em representar as comunicações espíritas revestidas das práticas ridículas e supersticiosas da magia e da nigromancia. Entretanto, se os que falam do espiritismo sem conhecê-lo procurassem estudá-lo, poupariam trabalhos de imaginação e alegações que só servem para demonstrar a sua ignorância e má vontade. Para conhecimento das pessoas estranhas à ciência, diremos que não há hora mais propícia umas que outras, como não há dias nem lugares para comunicar com os espíritos.
Diremos mais, que não há fórmulas, nem palavras sacramentais ou cabalísticas para evocá-los, que não há necessidade alguma de preparo ou iniciação, que é nulo o emprego de qualquer sinais ou objetos materiais para atraí-los ou repeli-los, bastando para tanto o pensamento. E, finalmente, que os médiuns recebem deles as comunicações, sem sair do estado normal, tão simples e naturalmente como se tais comunicações fossem ditadas por uma pessoa vivente. Só o charlatanismo poderia emprestar às comunicações formas excêntricas, enxertando-lhes ridículos acessórios. O futuro é vedado ao homem por princípio, e só em casos raríssimos e excepcionais é que Deus faculta a sua revelação. Se o homem conhecesse o futuro por certo, que negligenciaria o presente, e não agiria com a mesma liberdade. Absorvidos pela ideia da fatalidade de um acontecimento, ou procuramos conjurá-lo, ou não nos preocupamos deles. Deus não permitiu que assim fosse, a fim de que cada qual concorresse para a realização dos acontecimentos mesmos que porventura desejaria evitar. Ele permite, no entanto, a revelação do futuro quando o conhecimento prévio de uma coisa não estorva, mas facilita a sua realização, induzindo a procedimento diverso do que teria sem tal circunstância. Os espíritos não podem guiar descobertas sem investigação científica. A ciência é obra do gênio e só deve ser adquirida pelo trabalho, pois é por este que o homem progride. Que mérito teríamos nós se para tudo saber apenas bastasse interrogar os espíritos? Por que preço todo imbecil poderia tornar-se sábio? O mesmo se dá relativamente aos inventos e descobertas da indústria. Chegado que seja o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados da sua marcha procuram o homem capaz de levá-la a bom termo. Inspiram a ideia necessária, isso de modo a não tirar o respectivo mérito que está na elaboração e execução dessas ideias. Assim tem sido com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada indivíduo na sua esfera. Do homem apenas apto para lavrar a terra, não fazem depositários dos segredos de Deus, mas sabe arrancar da obscuridade aquele que se mostra capaz de secundar-lhe os desígnios. Não vos deixeis, por conseguinte, dominar pela ambição e pela curiosidade em terreno alheio ao do espiritismo, que tais fitos não têm, pois, com eles só conseguireis as mais ridículas mistificações. Os espíritos não podem concorrer para a descoberta de tesouros ocultos. Os superiores não se ocupam de tais coisas, e só os zombeteiros podem entreter-se com elas, já indicando tesouros que, o mais das vezes, não existem, já apontando sítios diametralmente opostos àquele em que realmente existem. Essa circunstância tem, contudo, uma utilidade, qual a de mostrar que a verdadeira fortuna reside no trabalho. Quando a providência tem destinado a alguém qualquer riqueza oculta, esse alguém as encontrará naturalmente. Do contrário, não, nunca. Esclarecendo-nos sobre as propriedades dos fluidos, agentes e meios de ação do mundo invisível, constituindo uma das forças e potências da natureza, o Espiritismo nos dá a chave de inúmeros fatos e coisas inexplicadas e inexplicáveis de outro modo, fato e coisas que passaram por prodígios em outras eras. Do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos incompreendida, ou então, para melhor dizer, efeitos de todos os tempos conhecidos, pois de todos os tempos se produziram, mas cuja lei se ignorava, e de cuja ignorância brotava a superstição. Conhecida essa lei, desaparece o maravilhoso e os fenômenos entram para a ordem de coisas naturais. Eis porque os espíritos não produzem milagres, fazendo girar a mesa ou escrever os mortos como milagres, não faz o médico em restituir a vida o moribundo e o físico provocando a queda do raio. Quem pretendesse fazer milagres pelo espiritismo não passaria de ignorante ou então de mero prestidigitador.
Há pessoas que fazem das evocações uma ideia muito falsa. Há mesmo que acreditem que os mortos evocados se apresentam com todo o aparelho lúgubre do túmulo. Tais suposições podem ser atribuídas aos que vemos nos teatros ou lemos nos romances e contos fantásticos, onde os mortos aparecem amortalhados com o chocalhar dos ossos. O Espiritismo, que nunca fez milagres, também não faz esse, pois que jamais faz reviver um corpo morto. O espírito fluídico, inteligente, esse não baixa a campa, com grosseiro invólucro que lá fica definitivamente. Separa-se dele no momento da morte e nada mais tem de comum entre si. Ampliamos estas citações para mostrar que os princípios do Espiritismo não têm relação alguma com as da magia. Assim, nem espíritos às ordens dos homens, nem meios de os constranger, nem sinais ou fórmulas cabalísticas, nem descobertas de tesouros, nem processos para enriquecer, e tampouco milagres ou prodígios, adivinhações e aparições fantásticas. Nada, enfim, do que constitui o fim e os elementos essenciais da magia. O Espiritismo não só reprova tais coisas, como demonstra a impossibilidade e ineficácia delas. Não há, afirmamo-lo, ainda uma vez, analogia alguma entre os processos e fins da magia e os do Espiritismo. Só a ignorância e a má-fé poderão confundi-los. Dessa forma, tal erro não pode prevalecer, uma vez que os princípios espíritas não se furtam ao exame, e aí estão formulados inequívoca e claramente para todos. Quanto às curas reconhecidas como reais na pastoral precitada, o exemplo está mal selecionado, com meio de evitar relações com os espíritos. Efetivamente, essas curas são outros tantos benefícios que levam à gratidão e que todos podem experimentar. Pouca gente estará disposta a renunciar a elas, somente depois de haver esgotado outros recursos antes de recorrer ao diabo. Depois, se o diabo cura, força é confessar que faz uma boa e meritória ação. Quais são os agentes secretos de tais fenômenos? Os verdadeiros autores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos, esses não aceitariam papel indigno, como também não se prestariam a caprichos todos de curiosidade. O autor quer falar das manifestações físicas dos espíritos, no número dos quais algumas há, evidentemente, pouco dignas de espíritos superiores. Nós lhe pediremos, contudo, que substitua o vocábulo anjo pelo de espírito puro ou espírito superior, pois que assim teremos exatamente o que diz o Espiritismo. Indignas, porém, dos bons espíritos, não se pode considerar uma multidão de comunicações dadas pelos espíritos, pela palavra, pela audição, etc., pois que tais comunicações seriam e são dignas dos homens mais eminentes da terra. O mesmo poderemos dizer quanto às curas, aparições e um sem número de fatos que os livros santos citam em profusão como obra de anjo ou de santos. Se, pois, os anjos e os santos produziram outrora fenômenos semelhantes, por que não os produzirão hoje? Por que serem idênticos fatos julgados bruxaria nas mãos de uns, enquanto na mão de outros se reputam santos milagres? Sustentar semelhante tese é abdicar toda a lógica. O autor da Pastoral labora um erro quando afirma que tais fenômenos são inexplicáveis. O que se dá é justamente o contrário, isto é, hoje esses fenômenos são perfeitamente explicados, tanto que se não consideram mais como maravilhosos e sobrenaturais. Dado, porém, de barato que assim não fora, tão lógico seria atribuí-los ao diabo, quanto era lógico, noutros tempos, dar a este as honras de todos os fenômenos naturais, cuja causa então se desconhecia. Por papéis indignos devemos entender os que visam o mal e o ridículo, a menos que queiramos qualificar de tal a obra salutar dos bons espíritos, que promove o bem encaminhando os homens para Deus pela virtude. Ora, o Espiritismo diz expressamente que os papéis indignos não cabem aos espíritos superiores, como se infere dos seguintes preceitos. A categoria do espírito se reconhece por sua linguagem.
Os verdadeiramente bons e superiores têm na sempre digna, nobre, lógica, imune de qualquer contradição, resumo da sabedoria, modéstia, benevolência e a mais pura moral. Além disso, é concisa, clara, sem redundâncias inúteis. Os espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos é que supre a vacuidade das ideias com abundância de frases. Todo pensamento implicitamente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, qualquer sinal de malevolência, de presunção ou de arrogância são indícios incontestáveis da inferioridade de um espírito. Os espíritos superiores só se ocupam de comunicações inteligentes, visando instruir-nos. As manifestações físicas ou puramente materiais competem mais comumente aos espíritos inferiores, vulgarmente designados por espíritos batedores, pela mesma razão, porque entre nós os tormentos de força e agilidade são próprios de saltimbancos e não de sábios. Absurdo seria supor que o espírito, por pouco elevado que seja, goste do alarde e do reclamo. Qual é o homem de boa fé que pode lobrigar nestes preceitos atribuições incompatíveis com espíritos elevados? Não, o Espiritismo não confunde os espíritos, antes pelo contrário, distingue-os. A Igreja sim atribui aos demônios uma inteligência igual à dos anjos, ao passo que o Espiritismo afirma e confirma, baseado na observação dos fatos, que os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes, tendo muito limitado seu horizonte moral e perspicácia, de feição a terem das coisas uma ideia muitas vezes falsa e incompleta, incapazes de resolver certas questões e, conseguintemente, de fazer tudo quanto se atribui aos demônios. As almas dos mortos que Deus proíbe evocar, essas demoram no lugar que lhes designa a sua justiça, e não podem, sem sua permissão, colocar-se à disposição dos vivos. O Espiritismo vai além, é mais rigoroso. Não admite manifestação de qualquer espíritos, bons ou maus, sem a permissão de Deus. Ao passo que a Igreja, de tal, não cogita relativamente aos demônios, os quais, segundo a sua teoria, se dispensam de tal permissão. O Espiritismo diz mais, que mediante tal permissão, e correspondendo ao apelo dos vivos, os espíritos não se põem à disposição destes. O espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a manifestar-se. Obedecendo à vontade de Deus, isto é, a lei que rege o universo, ele julga da utilidade ou inutilidade de sua manifestação, o que constitui uma prerrogativa do seu livre-arbítrio. O espírito superior não deixa de vir sempre que é evocado para um fim útil, só se recusando a responder quando em reunião de pessoas pouco sérias que leve a coisa em ar de gracejo. Pode o espírito evocado recusar-se a vir pela evocação que lhe fazem? Perfeitamente, visto como tem o seu livre-arbítrio. Podeis acaso acreditar que todos os seres do universo estejam à vossa disposição, e vós mesmos vos julgais obrigados a responder a todos quantos pronunciam a vosso nome? Mas quando digo que o espírito pode recusar-se, subordino essa negativa ao pedido do evocador. Por isso que um espírito inferior pode ser constrangido por um superior a manifestar-se. Tanto os espíritas estão convencidos de que nada podem sobre os espíritos diretamente, sem a permissão de Deus, que dizem quando evocam: rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir que um bom espírito se comunique conosco, bem como aos nossos anjos de guarda assistir-nos e afastarem os maus espíritos. E em se tratando de evocação de um determinado espírito, diz: rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir que tal espírito se comunique conosco. As acusações formuladas pela Igreja contra as evocações não atingem, portanto, o espiritismo, porém as práticas da magia com a qual este nada tem de comum. O espiritismo condena tanto quanto a Igreja as referidas práticas ao mesmo tempo, que não confere aos espíritos superiores um papel indigno deles, nem algo pergunta ou pretende obter sem a permissão de Deus.
Certo pode haver que abuse das evocações, quem dela faça um jogo, quem lhes desnature o caráter providencial em proveito de interesse pessoal e ainda por ignorância, leviandade, orgulho ou ambição, se afaste dos verdadeiros princípios da doutrina. O verdadeiro espiritismo, o espiritismo sério, os condena, porém, tanto quanto a verdadeira religião condena os crentes hipócritas e os fanáticos. Portanto, não é lógico nem razoável imputar ao espiritismo abusos que ele é o primeiro a condenar e os erros daqueles que o não compreendem. Antes de formular qualquer acusação, convém saber se é justa. Assim diremos: a censura da Igreja recai nos charlatães, nos especuladores, nos praticantes de magia e sortilégio, e com razão. Quando a crítica religiosa ou cética, dissecando abusos, profliga o charlatanismo, não faz mais que realçar a pureza da sã doutrina, auxiliando-a no expurgo de maus elementos e facilitando-nos a tarefa. O erro da crítica está no confundir o bom e o mal, o que muitas vezes sucede pela má-fé de alguns e pela ignorância do maior número. Mas a distinção que uma tal crítica não faz, outros a fazem. Finalmente, a censura aplicada ao mal e à qual todo espírita sincero e reto se associa, essa nem prejudica nem afeta a doutrina. Assim, os seres misteriosos que acodem ao primeiro apelo do herege, do ímpio ou do crente, o que importa dizer, da inocência ou do crime, não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, mas fatores de erro e agentes do inferno. Estas palavras persuadem que Deus não permite a manifestação de bons espíritos que possam esclarecer e salvar da eterna perdição o herege, o ímpio, o criminoso. Somente os prepostos do inferno que eles envia para mais mergulhá-lo no lodaçal. Pesa dizê-lo, mas segundo a igreja, Deus não envia a inocência senão seres perversos para seduzi-la. Essa igreja não admite entre os anjos, entre as criaturas privilegiadas de Deus, um ser bastante compassivo, que venha em socorro das almas transviadas, para que servem, pois, as brilhantes qualidades que exornam tais seres. Acaso tão somente para seu gozo pessoal? E serão eles realmente bons quando extasiados pelas delícias da contemplação, veem tantas almas no caminho do inferno sem que procurem desviá-las? Mas isso é precisamente a imagem do egoísmo desse potentado, que impiedosos na farta opulência deixam morrer à fome o mendigo que lhe bate à porta. É mais ainda, é o próprio egoísmo arvorado em virtude e colocado aos pés do Criador. Mas vós vos admirais que bons espíritos venham ao herege e ao ímpio, certamente porque vos esquecestes desta parábola do Cristo. Não é o homem são que precisa de médico? Então, não tendes um ponto de vista mais elevado que o dos fariseus daquele tempo? E vós mesmos, vós vos recusareis mostrar o bom caminho ao descrente que vos chamasse? Pois bem, os bons espíritos fazem o que faríeis. Dirigem-se ao ímpio para dar-lhe bons conselhos. Em lugar de anatematizardes as comunicações de além-túmulo, melhor fora bendizesseis o decreto do Senhor, admirando-lhe a onipotência e bondade infinitas. Dizem que há anjos de guarda, mas quando não podem insinuar-se pela voz misteriosa da consciência ou da inspiração, por que não empregarem meios de ação mais diretos e materiais, de modo a chocar os sentidos, uma vez que tais meios existem? E pois que tudo provém de Deus e nada ocorre com a sua permissão, podemos admitir que ele faculte tais meios aos maus espíritos e os recuse aos bons? Nesse caso, é preciso confessar que Deus facilita mais poderes ao demônio para perder aos homens do que aos anjos da guarda para salvá-los.
Pois bem, o que os anjos da guarda, segundo a igreja, não podem fazer, fazem por si os demônios. Servindo-se de tais comunicações, ditas infernais, reconduzem a Deus os que renegavam e ao bem escravizados ao mal. Esses demônios fazem mais. Dão-nos o espetáculo de milhões de homens acreditando em Deus por intercessão da potência diabólica, ao passo que a igreja era impotente para convertê-los. Homens que jamais oraram, fazendo hoje com fervor, graças às instruções desses demônios. Quantos orgulhosos, egoístas e devassos se tornaram humildes, caridosos e recatados? E tudo por obra do diabo. Mas se assim for, é claro que toda a gente, o demônio tem prestado melhor serviço e guarda que os próprios anjos. É necessário, porém, formar uma triste opinião do senso humano dos nossos tempos, para crer que os homens aceitem cegamente tais ideias. Uma religião, porém, que faz pedra angular de tal doutrina, uma religião que se destrói pela base em que, se tirando os seus demônios, o seu inferno, as suas penas eternas e o Deus impiedoso, uma religião tal, dizemos, é uma religião que se suicida. Dizem que Deus enviou Cristo, seu Filho, para salvar os homens, provando-lhes com isso o seu amor. Como se explica, entretanto, que os deixasse depois em abandono? Não há dúvida de que Jesus é o mensageiro divino enviado aos homens para ensinar-lhes a verdade, e por ela o caminho da salvação. Mas contai, que somente após a sua vinda, quantos não puderam ouvir-lhe a palavra da verdade? Quantos morreram e morrerão sem conhecê-la? Quantos finalmente dos que a conhecem e põem em prática? Então, por que não lhe enviar Deus sempre solícito a salvação de suas criaturas? Outros mensageiros que, baixando a toda a terra, entre grandes e pequenos, ignorantes e sábios, crédulos e céticos, venham ensinar a verdade aos que a desconhecem, torná-la compreensível aos que não a compreendem, e suprir, enfim, pelo seu ensino direto e múltiplo, a insuficiência da propagação do Evangelho, abreviando o evento do reinado divino. Mas eis que chegam esses mensageiros em hostes inumeráveis, abrindo os olhos aos cegos, convertendo os ímpios, curando os enfermos, consolando os aflitos, a exemplo de Jesus. Que fazeis vós e como os recebeis vós? Ó, vós os repudiais, repelis o bem que fazem e clamais, são de demônio. Outra não era a linguagem dos fariseus relativamente ao Cristo, que dizia fazia o bem por arte do demônio. E o Nazareno respondeu-lhe, reconheceis a árvore pelo seu fruto. A má árvore não pode dar bom fruto. Para os fariseus, eram maus os frutos de Jesus, porque ele vinha destruir o abuso e proclamar a liberdade que lhes arruinara a autoridade. Se ao invés disso Jesus tivesse vindo lisonjear-lhes o orgulho, sancionar os seus erros e sustentar-lhe o poder, então sim, ele seria o esperado Messias dos judeus. Mas o Cristo era só pobre e fraco. Decretaram-lhe a morte, julgando extinguir-lhe a palavra, e a palavra sobreviveu-lhe porque era divina. Importa, contudo, dizer que essa palavra só lentamente se propagou, e após 18 séculos apenas é conhecida de uma 10ª parte do gênero humano. Além disso, em que pese a tais razões, numerosos cismas rebentaram já no seio da cristandade. Pois bem, agora, Deus em sua misericórdia envia os Espíritos a confirmá-la, a completá-la, a difundi-la por todos e toda a terra, a santa palavra de Jesus. E o grande caso é que os Espíritos não estão encarnados num só homem, cuja voz fora limitada. Eles são inumeráveis, andam por toda a parte, e não podia ser tolhido. Também por isso, o seu ensino se amplia com a rapidez do raio, e porque falam ao coração e à razão, são pelos humildes, mas mais compreendidos. Não é indigno de celeste mensageiro, dizeis, o transmitirem suas instruções por meio tão vulgar qual o da mesa? Não será ultrajá-la o supor que se divertem com frivolidades, deixando a sua mansão de luz para se porem à disposição do primeiro curioso?
Jesus também deixou a mansão do Pai para nascer num estábulo. E quem vos disse que o Espiritismo atribui frioleiras aos espíritos superiores? Não, o Espiritismo afirma positivamente o contrário, isto é, que as coisas vulgares são próprias de espíritos vulgares. Não obstante, dessas vulgaridades resulta um benefício, qual o de abalar muitas imaginações, provando a existência do mundo espiritual e demonstrando à saciedade que esse mundo não é tal, porém muito diferente do que se julgava. Essas manifestações iniciais eram porventura simples como tudo que começa, mas nem por germinar de minúscula semente a árvore deixa um dia de estender virentes e copada a sua ramagem. Quem acreditar que da misérrima manjedoura de Belém pudesse sair a palavra que havia de transformar o mundo? Sim, o Cristo é bem o Messias divino. A sua palavra é bem a palavra da verdade, fundada na qual a religião se torna inabalável, mas sob condição de praticar os sublimes ensinamentos que ela contém, e não de fazer do Deus justo e bom, que nela reconhecemos, um Deus faccioso, vingativo e cruel.